Imagine que você vive em uma época muito, muito distante. O céu escurece repentinamente, nuvens carregadas se acumulam no horizonte e então começa a chover. Mas essa não é uma chuva qualquer. É um dilúvio. O chão desaparece sob um oceano crescente. Cidades inteiras são engolidas e o mundo que você conhecia é afogado por águas implacáveis. Esse mesmo cenário aparece em histórias de diferentes civilizações, espalhadas pelos 4 cantos do mundo. Povos que nunca se cruzaram, que viveram em épocas completamente diferentes, contam versões incrivelmente semelhantes dessa mesma história. Mas como isso é possível? Os sumérios falavam de um rei chamado Ziusudra, escolhido pelos deuses para sobreviver ao grande dilúvio. Os gregos narravam a saga de Deucalião, que, junto de sua esposa, construiu uma arca para escapar da destruição. Os hindus têm a lenda de Manu, salvo por um peixe divino. Os maias, os chineses, os nativos norte-americanos. Cada um tem sua própria versão do dilúvio. E claro, temos a história mais famosa de todas: Noé e sua arca, contada na Bíblia. Mas isso nos leva a uma questão intrigante. Será que todas essas histórias são apenas mitos que surgiram de forma independente? Ou elas são evidências de que um evento catastrófico realmente aconteceu e foi testemunhado por diferentes povos ao longo da história? E mais, por que tantas culturas descrevem a fúria das águas como um castigo divino? Qual o verdadeiro significado por trás dessas narrativas? Será que o dilúvio global foi real? Ou estamos lidando com um enigma ainda maior, que envolve a memória coletiva da humanidade? O dilúvio é uma das histórias mais antigas e persistentes da humanidade. Ele aparece em textos religiosos, lendas ancestrais e até mesmo em registros arqueológicos. Mas como tantas culturas diferentes, separadas por milhares de anos e quilômetros de distância, poderiam contar versões tão parecidas desse mesmo evento? Será que essas histórias são apenas mitos que surgiram coincidentemente em diferentes partes do mundo? Ou existe uma base real por trás delas, algo que realmente aconteceu e foi registrado na memória coletiva da humanidade? Vamos analisar relatos de diversas civilizações e compará-los com a famosa história bíblica de Noé. Vamos entender se existe alguma explicação histórica, geológica ou até psicológica para essa repetição do mito ao redor do mundo. E no final, vou trazer uma possibilidade surpreendente, que pode mudar completamente a forma como você vê essa história. Então fique até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode ser muito mais profundo do que parece. O dilúvio universal é uma das histórias mais repetidas da humanidade. Ele surge em diferentes mitologias e textos religiosos, descrevendo um evento catastrófico, no qual as águas cobrem a terra, destruindo civilizações inteiras e deixando apenas alguns sobreviventes. Seja qual for a resposta, entender essa questão é mais do que apenas explorar mitos antigos. Por quê? Se um grande dilúvio realmente aconteceu, ele pode ter moldado as civilizações de formas que nem imaginamos. E se ele não aconteceu, como explicar essa conexão entre povos que nunca se encontraram? A versão mais conhecida do dilúvio está na Bíblia, no livro de Gênesis. Deus, decepcionado com a corrupção da humanidade, ordena que Noé construa uma arca para salvar sua família e um casal de cada espécie animal. Após 40 dias e 40 noites de chuva, as águas recuam e Noé recomeça a vida na terra. Mas o que pouca gente sabe é que essa história tem um paralelo impressionante em um dos textos mais antigos já descobertos, a Epopeia de Gilgamesh, da antiga Mesopotâmia. Neste relato, temos Utnapishtim, que recebe um aviso dos deuses sobre uma grande inundação. Ele constrói um barco gigantesco e leva consigo animais e sua família. Após o dilúvio, ele solta um pássaro,
para ver se a terra já estava seca. Parece familiar? Pois é, essa história foi escrita cerca de 1000 anos antes da Bíblia. Agora, isso pode ser apenas uma coincidência. Mas e se eu te disser que esse mesmo padrão se repete em várias outras culturas? A ideia de uma grande inundação aparece em diversas culturas antigas. Vamos ver alguns exemplos surpreendentes. Na mitologia grega, Deucalião e Pirra foram alertados por Prometeu sobre uma grande inundação enviada pelos deuses. Eles construíram um barco, sobreviveram e repovoaram o mundo, lançando pedras sobre seus ombros, que se transformaram em humanos. Na mitologia hindu, o sábio Manu foi salvo por um peixe divino chamado Matsya, que avisou sobre o dilúvio e o ajudou a construir um barco. Na mitologia maia, segundo os maias, os deuses enviaram uma inundação para destruir uma raça de homens de madeira que não tinham alma. Na China, o lendário imperador Yu teria salvado a civilização ao controlar as águas de uma grande enchente. Os nativos norte-americanos. Muitos povos indígenas contam histórias sobre um dilúvio enviado pelo Grande Espírito para renovar a Terra. Como é possível que todos esses povos tenham criado versões tão parecidas da mesma história? Diante dessas semelhanças, surgem algumas hipóteses. São memórias coletivas de um evento real? Alguns cientistas acreditam que essas histórias podem ser baseadas em um grande evento real. Existem evidências de enchentes gigantescas no passado, como a inundação do Mar Negro há cerca de 7.500 anos, que pode ter inspirado algumas dessas lendas, um fenômeno universal de enchentes locais. Outra possibilidade é que esses relatos sejam baseados em enchentes regionais. Afinal, muitas civilizações antigas surgiram perto de rios, que frequentemente transbordavam. Se uma enchente fosse grande o suficiente para destruir cidades inteiras, seria fácil interpretar como o fim do mundo. Ou elementos psicológicos e simbólicos, alguns estudiosos sugerem que o dilúvio representa uma metáfora para a renovação, o fim da corrupção e o recomeço da humanidade. Isso explicaria por que a ideia aparece em tantos lugares, independentemente de um evento real. E você sabia que existe uma evidência real e impressionante que pode conectar todas essas histórias? Em 1929, o arqueólogo britânico Leonard Woolley escavou a antiga cidade de Ur, na Mesopotâmia, e encontrou algo inesperado: uma camada espessa de lama e sedimentos que não continha vestígios de vida humana. Isso indicava que, em algum momento do passado, uma enchente gigante cobriu toda a cidade. Quando essa camada foi datada, os cientistas perceberam que ela era antiga o suficiente para estar ligada ao período das primeiras versões da história do dilúvio. Ou seja, pode ser que a origem do mito mesopotâmico de Gilgamesh e, por consequência, do dilúvio bíblico, esteja enraizada em um evento real. Isso indicava que, em algum momento do passado, uma enchente gigante cobriu toda a cidade. Quando essa camada foi datada, os cientistas perceberam que ela era antiga o suficiente para estar ligada ao período das primeiras versões da história do dilúvio. Ou seja, pode ser que a origem do mito mesopotâmico de Gilgamesh e, por consequência, do dilúvio bíblico, esteja enraizada em um evento real. Seria essa a prova definitiva de um dilúvio global? Ou apenas mais um pedaço desse mistério? Então, qual é a verdade por trás do mito do dilúvio? A resposta pode estar em um ponto entre o real e o simbólico. Sim, eventos catastróficos aconteceram no passado. Enchentes gigantes, tsunamis e mudanças climáticas devastaram civilizações inteiras. Essas tragédias foram registradas de diferentes formas, transformando-se em mitos que atravessaram gerações. Mas há algo ainda mais fascinante nisso tudo.
O dilúvio não é apenas uma história de destruição. Ele também simboliza renovação, recomeço e transformação. Em todas as versões desse mito, os sobreviventes não apenas escapam da destruição, eles constroem um novo mundo. Talvez essa seja a grande mensagem que nossos antepassados quiseram nos deixar. O dilúvio pode não ter sido um evento global único, mas sua história continua a nos ensinar algo essencial. Quando tudo parece perdido, sempre há um novo começo. E se tantas civilizações diferentes guardaram essa lição, talvez seja porque, no fundo, essa é uma verdade universal. Quando olhamos para as histórias de dilúvio que atravessam as culturas, algo se torna claro. Elas falam de mais do que apenas uma inundação catastrófica. Elas carregam mensagens profundas sobre renovação, sobrevivência e a resiliência da humanidade diante do caos. Afinal, será que um grande dilúvio global realmente aconteceu? Ou será que essas histórias são apenas uma maneira de explicar o inexplicável? O que sabemos com certeza é que, independentemente da origem real dessas lendas, elas continuam a nos ensinar algo essencial. Há sempre esperança de recomeçar, mesmo após a maior das tragédias. E agora, eu quero saber o que você pensa. Você acredita que o dilúvio foi um evento real ou é só mais um mito criado pelas culturas antigas? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe sua visão sobre o que essas histórias podem realmente significar. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias intrigantes como essa. E claro, compartilhe com seus amigos. Quem sabe eles também ficam curiosos para descobrir o que está por trás de todos esses mitos. Antes de ir, que tal sugerir o tema do próximo vídeo? Tem algum mistério histórico ou enigma que você gostaria de ver desvendado? Deixe sua sugestão nos comentários e quem sabe o próximo vídeo seja sobre a sua ideia. Espero que tenha gostado. Até a próxima!